Então, vamos lá. A parte de modal verbs, ela está aqui inserida como uma parte de verbos também. Então, são chamados verbos modais, por isso que são chamados de modal verbs. E alguns deles vocês já viram, certo? Então, vamos ver aqui. Então, são verbos auxiliares, certo? Esses modal verbs. E alguns exemplos que nós já falamos, né? E aqui tem uns exemplos em frases e aplicações de frases. É o verbo modal can, que ele exprime essas três funções. Quando você quer pedir uma permissão, capacidade, habilidade ou possibilidade. O could também, permissão, habilidade ou possibilidade também, mas ele é mais usado quando você quer colocar ou de forma mais formal ou você quer usar um passado, certo? Ou dar uma ideia passada. Então aí o could é mais utilizado nesse sentido. Should é o deveria, e talvez eu já tenha falado sobre essa questão do deveria, né? E que seria um must. Só que o must, ele tem uma obrigação, realmente, a pessoa tem uma obrigação ou proibição de fazer aquilo. E o should não, o should está mais ligado para um conselho, uma recomendação, uma sugestão, certo? Aí você tem uns exemplos aqui, ok? Aí eu já explico também, aproveitando aí a questão do should com o must, que talvez você já tenha visto em algumas questões e eu já falei sobre ele. Esse, pode pausar o vídeo e anotar os exemplos também, certo? E o may, pronto, tem uma outra dupla aqui que é o may e o might. Tanto um quanto o outro tem esse sentido de possibilidade, como você pode ver aqui, e você vê também que o could e o can também tem, certo? Só que quando a gente deve usar o may, a dupla may might, e quando a gente deve usar a dupla can e could. Veja, a possibilidade do may e do might, ele está mais ligado à questão da probabilidade, certo? Então o might ele vai indicar uma probabilidade bem baixa, então em torno de 20, 30%, até próximo de 0%. Essa eu estou dando essas porcentagens só para você ter uma noção, mas isso não é exato não, viu? E o may ele exprime uma probabilidade bem alta, acima de 80%, acima de 70%, ok? E esse meio termo, Michael, 50, 40, o que eu devo usar? Aí vai depender da situação da pessoa que estiver falando a frase de acordo com aquilo que ela acredita de probabilidade, certo? Se vai usar o may ou might. Mas, enfim, o que você precisa saber é que o might expressa uma baixa probabilidade e o may uma alta probabilidade. Pronto. Aquilo que exprime possibilidade no sentido de capacidade, por exemplo, we can go to the movies. Então isso aqui é uma possibilidade, nós podemos ir ao filme, mas tem mais uma ligação com capacidade. Consegue enxergar isso? Nós temos essa capacidade de ir ao cinema. Agora, essa possibilidade aqui ó, do may e do might é com probabilidade. May I drink some water? Eu posso beber água? Então, aqui inclusive está mais ligado a uma permissão, perdão. A possibilidade está aqui. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã, pronto, isso aqui indica uma alta possibilidade. Isso quer dizer uma certeza? Não. Isso aqui não quer dizer certeza. May e might não tem a ver com certezas, é mais probabilidades, ok? Quando você quer ser bem formal, aí você pode usar o may para expressar um pedido ou uma permissão, que também são dois usos dele, tá ok? Com as questões você vai assimilar isso melhor. O shall nós já vimos, e ele tem a ideia de ação futura, nós já vimos a colocação desse shall no sentido de ação futura, mas ele também pode ser para um convite ou uma sugestão, que você vê que tem a ver com também essa questão de ação futura. Shall we travel to Miami? Então vamos viajar para Miami, ok? Will você também já viu, expressa ação futura. E esse ought to aqui é a mesma coisa de should. Tem o mesmo sentido, a única coisa que diferencia é que ele é um uso mais formal, bem formal mesmo,
está normalmente em documentos mais antigos, formais, certo? Então é a mesma coisa praticamente, e a construção dele é essa. Na verdade, a construção de cada um desses modais aqui é todas do mesmo jeito. Então, se você aprendeu bem a construção na afirmativa, na negativa e na interrogativa do can e do will, o restante é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, não tem muito segredo, não. Ok? Aí, aqui o que eu estava explicando para você, né? Sobre a questão do can, do may e do could. O can é mais usado na informalidade e o may e o could são usados mais na formalidade. E aqui tem uns exemplos. Aqui, como eu falei, né, o should, ele é menos formal e é o mais utilizado, e o ought to é menos utilizado e é o mais formal, certo? Os dois têm o sentido de devia ou deveria. E aqui estão os exemplos, ok? Pronto, como você pode ver, ó, diferente da maioria dos verbos que em sua forma original são escritos com o to, os verbos modais são sempre utilizados sem o to. Então não existe infinitivo para os verbos modais, nem particípio, nem gerúndio. Tá entendendo isso aqui, né? Então, he may arrive tomorrow. Então ele deve chegar amanhã. Isso aqui indica uma alta probabilidade. She would like to travel. Ela gostaria de viajar. Veja que esse modal aqui a gente também já viu. Uma coisa que eu quero que você observe, ó, é que o verbo nas formas afirmativas e também o verbo principal, né, digamos assim, em todas as outras formas, ele fica no infinitivo sem o to. Percebe? O verbo modal aqui, ó, ought to, é o único que é acompanhado pelo to, no entanto o to vem depois do verbo, certo? Então, na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito, como você pode ver. Já nas frases negativas, o not é colocado entre o verbo e o to. Então, ought not to. No entanto, não é muito comum fazer perguntas com ought to, visto que ele é muito formal, nesse caso utiliza-se mais o should. Então, ought she to go, veja que é até estranho. Essa construção aqui eu não conheço muito, eu já vi mais essa aqui. Should she go, ela deveria ir, que é o mais comum. Outra coisa que ele coloca aqui é que eles não são flexionados, o que acaba simplificando o assunto. Por quê? Porque em todas as pessoas ele se comporta da mesma forma. Assim como você estudou o will, o can, em todas as pessoas os verbos modais eles ficam da mesma forma. E aqui estão os exemplos. Pronto, aqui tem os verbos modais. Aí na negativa usa-se not depois do verbo modal. E aqui estão os exemplos. E como eu falei, se você estudou bem a construção do will, do can, você entende isso aqui tranquilamente. Ok? E na forma negativa você pode ver também essas contrações, certo? Então é importante você saber das contrações que elas existem e principalmente das mais comuns, que é essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa. Isso aqui não tem contração, certo? Então é bom você saber disso também. O might não é muito comum, o mustn't sim, o shall também não, aqui sim. Pronto, então são essas que eu destaquei para você que são comuns. Nas interrogativas, o verbo modal precede o sujeito. Não necessariamente tem que vir no início da frase, mas ele precede o sujeito. Então, estão aqui os exemplos. Pode ser acompanhado por be. Então, os verbos modais podem ser acompanhados pelo auxiliar be, frequentemente seguido de gerúndio. Então, vai dar uma ideia contínua, né? Então, pode expressar, nesse caso, no tempo presente ou futuro. She may be buying clothes now. Então, ela pode estar comprando roupas agora. Isso aqui indica uma probabilidade. He might be arriving late. Ele deve estar chegando. Essa é a melhor tradução do que essa aqui. Viu? Ele deve estar chegando tarde. Isso aqui é uma baixa probabilidade. Pode ser acompanhado por have também. Então, os verbos modais podem ser acompanhados pelo auxiliar have, seguido do particípio expressando o tempo passado. E isso aqui é um exemplo, né, de um present perfect mesmo, que ele se remete de fato ao passado. You could have bought it before. Então você poderia ter comprado isso antes. You should have arrived earlier. Você deveria ter chegado mais cedo.
não precisam de auxiliares. Os verbos modais não precisam ser acompanhados por verbos auxiliares em frases, negativas e interrogativas, pois eles próprios já são auxiliares. Então, may I drink some water? Eu posso beber água? I cannot go to the show. Eu não posso ir ao show. O shall é mais usado em interrogativas, então tem um exemplo aqui. Ok, e é isso. Só uma observação que ele não colocou aqui, e que eu acho importante você anotar aí, é que pode ter também umas contrações aqui envolvendo esse could e esse have, certo? Então, vou aqui abrir o documento para você poder anotar isso. Por que isso é importante? Porque você pode ver nas questões e, de repente, se você ver, você não vai estranhar. Que contração é essa? Não sei se você está lembrado da contração no presente perfeito, que você tira o HA do verbo to have e coloca o apóstrofo e o VE. Então é essa mesma contração que tem para esse tipo de uso para verbos modais. Só que você vai ver como é que fica isso aí. Então, a nossa frase, né? Copiei de lá do site. Vou mostrar aqui para você como é que fica abreviado. Então, ó, esse HA sai, como eu falei, e aí fica assim, ó. You could have bought it before. Isso pode acontecer, certo? Então saiba que isso existe, para que você não seja pego de surpresa na questão. Ok? Então, e aqui a mesma coisa. Aqui. Então, you should have arrived earlier. Ok? Então isso pode acontecer. Tranquilo. Então, entendendo isso, vamos fazer alguns exercícios, né? Então, no fragmento, no segundo parágrafo, então, no caso, these connections may allow access to the internet. For example, to show computers in a store. The word in bold indicates... Pronto, então, ele quer saber o que essa palavra aqui indica. Como eu já expliquei, o may indica o quê? Possibilidade. É uma possibilidade. Então, these connections may allow access to the internet. Então, ele está indicando aí uma possibilidade, letra D. Ok? Beleza. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Vamos ver aqui. Pronto, veja que o not ele precisa vir aqui, né? Essa questão aqui não é, digamos assim, como é que eu posso explicar? O what to, como eu já falei, ele não é tão comum de aparecer, mas se aparecer, saiba que na negativa o not ele aparece aqui entre um e outro. Mesmo que você não soubesse disso, você poderia fazer por eliminação. Você vê, né, se o verbo depois do verbo modal está no infinitivo sem to e tá, né? Então, you should go to bed if you don't feel well. Então, você pode ir para a cama se você não se sente bem. You shouldn't read in poor light. Você não deveria ler numa luz baixa. You must take an aspirin. Você deve tomar uma aspirina. Então, isso aqui expressa uma ordem já, um dever de obrigação. We could have visitors in the afternoon. Então, a gente pode ter visitantes pela tarde. Aqui é you ought not to watch TV without your glasses. Então esse not deveria vir entre o ought e o to. Ok? Então, not to watch e o to foi o que eu falei. You ought not to watch. Ficou até um trava-língua aí, né? Ok. Então basicamente essa aí a construção. Vamos ver se tem mais aqui. Sim, a tradução da primeira aqui, que eu esqueci. Essas conexões não permitem o acesso à internet. Aliás, podem permitir o acesso à internet, por exemplo, para mostrar computadores numa loja. A palavra em destaque indica. Então, é isso que está dizendo aqui. Aqui quer dizer as alternativas, né? Necessidade. Só ver a tradução disso aqui, viu? Eu acredito que seja adversidade, que seria uma ideia contrária. Eu vou confirmar.
Vou ver se está correto mesmo. Não, na verdade é oportunidade. Conveniência, algo isso é como se fosse uma recomendação, digamos assim. Então aqui é recomendação, tá vendo? Até o teacher errou. Não sabia a tradução dessa palavra. Request. Request é uma replicação, pedido, vamos ver aqui. É um requerimento, um pedido. É isso mesmo. Possibilidade e permissão. Pronto. Vamos para a terceira. Bem, ele destaca o trecho, né? E aqui ele coloca: The city has to be for everybody. Então, o que ele está dizendo aqui? A cidade tem que ser para todos. A expressão em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por. Pronto, aqui has to está conjugado com has. Aqui é o verbo to have, né? Que é o verbo ter. Por quê? Porque aqui é the city. E city quer dizer a cidade. Então, é it. Então, deixa eu só mostrar para você aqui por que está esse has. Eu acredito que você até já saiba. Mas the city aqui equivale ao pronome pessoal it. Por isso que aqui é has. Então, o verbo to have conjugado para o it vira has. Por isso que fica has to. Então, tem que ser para todos. Então, isso implica um dever, né, digamos assim. Então, o que está mais próximo de dever, no caso, uma obrigação, seria o must, né? Só que vamos ver se o may também se encaixaria aí, porque também pode ser. Então, a gente tem que meio que ler o texto para poder entender o contexto e, de fato, captar o sentido aí. Então, se você puder pausar o vídeo e tentar traduzir o máximo de palavras possível para poder entender o contexto. Então, está aqui a primeira parte e está aqui a segunda. E aí você vê se tem a ver com esse must ou esse may aqui, certo? Então, vamos lá, vamos traduzir. Alguém nunca constrói alguma coisa acabada. The Brilliance of Architect Paulo Mendes da Rocha. Então, brilliance, o que significa aqui essa palavra? Brilhantismo. Do arquiteto, aí o nome do cara aqui. Todo espaço é público, diz Paulo Mendes da Rocha. Somente o único local privado, digamos assim, o único local privado, esse aqui é a tradução, certo? Esse aqui, que você pode imaginar está na mente do ser humano. Isso é uma frase otimista de, no caso, um senhor de 88 anos, um brasileiro de 88 anos e arquiteto, dado que ele é morador de São Paulo, uma cidade onde pronto, então esse trecho aqui, uma coisa que ajuda também, se traduzir textos grandes assim, é o Google Tradutor, e você coloca, copia e cola lá para poder ver a tradução. Então, a cidade onde o triunfo do domínio privado sobre o público não poderia ser mais absoluto. E aí ele continua aqui. Aparentemente é um texto bem rebuscado, né? A extensa megalópole é um lugar de desigualdade tão marcante que seus super ricos saltam entre os helipontos nos telhados porque eles têm muito medo do crime nas ruas para descer das nuvens. Interessante. Mas para Mendes da Rocha, que recebeu essa semana a medalha de ouro em 2017 do Royal Institute of British Architects, que seria, no caso,
a realeza, o Instituto da Realeza Britânica de Arquitetos, uma homenagem anteriormente concedida a luminares como, aqui estão os nomes das pessoas, né? Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. O solo é tudo. Ele passou sua carreira de 60 anos levantando seus enormes edifícios de concreto em atos de equilíbrio que desafiam a gravidade, ou então enterrando-os abaixo do solo em uma tentativa de libertar a superfície da terra como um reino público democrático contínuo. A cidade tem que ser para todos, diz ele, não apenas para alguns. Pronto, então a cidade tem que ser para todos, não apenas para alguns. Então, must, de fato, né? Entra aí, acredito que a melhor resposta seja o must. Também indicaria, no caso, um pedido, possibilidade ou permissão, na verdade, né? Então, realmente ele não traz essa ideia de deveria, dever, como o texto todo carrega. Qual a tradução correta da frase abaixo? Pronto, então, tá aqui. Então, quando eu estava no hospital... Aliás, pausa o vídeo aí e tenta fazer, né? Tentou? Ok, então, veja que essa primeira parte aqui, você não vai precisar se preocupar, tá? Mesmo em todas as partes. O que você vai precisar realmente dar atenção é nisso aqui, ó. Could é o quê? Poderia. Então, é esse o sentido de could. Ou no sentido de capacidade. Então, qual é a palavra que está mais próxima de capacidade dessas alternativas? Eu queria, gostaria, conseguiria, devia, conseguiria, né? Então eu não conseguiria sair da cama. Isso aqui é uma capacidade de quê? De conseguir sair da cama. Então isso tem a ver com capacidade. Ok? Então, estão aqui inclusive as traduções em inglês para essas segundas frases aqui. Então, eu não saí da cama, eu não devia sair da cama, eu não queria sair da cama e eu não gostaria de sair da cama. Certo? Veja que aqui é outro modal, ó, e aqui tem outro modal também. E aqui é o uso do simple past, com auxiliar na negativa, representando aí um passado. Ok? Eu ainda, como ele colocou aqui, queria, eu usaria ao invés desse didn't aqui, esse wouldn't. Que para mim é o que expressaria melhor aqui, certo? Esse significado do que esse eu não queria sair. Queria com would, né? Não com did. Então, é o que eu acredito ser a melhor resposta. A correção aqui. Então, no lugar desse didn't, eu colocaria esse wouldn't, que aqui é queria. A gente lembra, né, que o would é um modal que acrescenta esse final iria no final do verbo. E como aqui é o verbo querer, então com o would fica queria. Assim como ficou aqui, né? Gostar, gostaria, não gostaria. Ok. Beleza, escreva a frase abaixo na forma negativa e na forma interrogativa. Pronto, então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Praticando aí um pouquinho e pronto, né? A gente sabe que na forma negativa é a mesma coisa da construção do can e do would, gente. Mesma coisa. Você vai colocar o not depois do verbo modal. Então, você já vê aqui, né? E na interrogativa, o could vem antes do sujeito. O sujeito aqui é o quê? Doctors, que é médicos. Então, o could vem antes. E tá aqui, ó, ele revisando com você como é que se constrói a forma negativa e interrogativa dos verbos modais. E aí, se você quiser dar uma revisada, né? E ver aí as suas anotações, enfim. Tá ok? Beleza. Então, isso aqui é o assunto de modais. Veja que é um assunto bem interessante, bem rico. E você tem também, né, os verbos modais mais usados em inglês, certo? Então, eu acredito que a gente possa fazer mais questões relacionadas, de repente, aí ao could, ao must, que são esses que a gente viu mais agora, né? Então, lembrando que esse could, ele é o passado do can, como eu já falei, que significa podia, conseguia, poderia. Ele é usado para indicar também possibilidade, capacidade, habilidade, permissão, pedido. Então, quando você deve usar o could? É usado para expressar a ideia de capacidade, como já foi falado anteriormente. E aqui ele diz algumas questões, né? Que ele tem uma função auxiliar,
e ele é o passado do can, como já foi dito. Temos exemplos de frases aqui e alguns usos dele também, né? No caso, nessa frase aqui, ó, o verbo principal no infinitivo é to dance, é o verbo dançar. No entanto, retiramos o to e usamos apenas dance porque o could está aqui como verbo modal e isso é o que a construção pede. Ele pode ser usado na afirmativa negativa e interrogativa, assim como todos os verbos modais. E aqui estão algumas frases e exemplos, com o verbo dançar, verbo to dance. E aí, as outras informações aqui, a gente já viu quando a gente viu o assunto de modal, certo? Então, talvez algumas ele venha acrescentar, mas a ideia é que a gente faça exercícios para poder praticar. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer esse exercício. Tentou? Ok. Então, vamos lá. Interrogativa é a nossa frase aqui. Então, o could vem no início. Você vê que todas as alternativas aqui, ele está no início, está correto. Então, você vai ter que dar uma atenção a respeito do verbo. Então, no caso, aqui, no caso, eu colocaria a letra B, porque o verbo ele tem que vir no infinitivo sem o to, certo? Então, essa seria a resposta. Ao meu ver, então é isso mesmo. Beleza. Pausa o vídeo e tenta fazer a 2. Veja, novamente, frase interrogativa. O verbo tem que vir no infinitivo, só que sem o to. É o verbo to go aí. Pronto, aqui ele coloca em jogo, né? Se vai ser afirmativa, interrogativa ou negativa. Veja, não tem interrogação. No final, então, não é interrogativa, você elimina a letra C e a letra D. E aí, você vai ter que ver pelo sentido, se é afirmativa ou negativa. Aí você vai precisar traduzir aqui o máximo possível para conseguir responder. Como é que eu consigo detectar esse sentido? É realmente traduzindo as frases, principalmente vendo a segunda frase, porque ela vai justificar a ação praticada na primeira. Então, I was too busy. O que ele está dizendo aqui? Eu estava muito ocupado. Esse to aqui vem como intensificador. Então, eu estava muito ocupado. E aqui, se ele diz que estava muito ocupado, então ele pôde ou ele não pôde partir quando ela chamou. Eu acredito que ele não pôde, né? Então, seria a letra A. E aí ele justifica, inclusive, depois porque ele não pôde. No caso, isso está fazendo sentido passado, né? O verbo, inclusive, aqui, que é o verbo chamar, o verbo to call, ele está no passado, né? Called é de, ok? Então, I couldn't leave. Ok. Aqui na 4, pausa o vídeo, tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Veja, por que não pode ser nem a letra B nem a letra C? Logo de cara. Você já vai eliminar logo de cara. Eu já quero dar essa dica para você. Porque isso aqui, ó, é a abreviação disso aqui. Certo? Então, os dois têm a mesma resposta. Não tem como ter duas respostas iguais. Então, tá fora essa ideia. A única coisa em jogo aqui que você vai ter que ter, no caso, a atenção, é no verbo. Porque os dois, que é na letra A e na letra B, os dois estão na afirmativa, né? Então, vai ser o verbo permanecer, o verbo stay, ou o verbo partir. Aí você tem que traduzir a frase aqui. Então, vamos lá, vamos traduzir. Ao invés de sair, going out quer dizer dar aquela saída, né? Que os adolescentes chamam de rolê, aquela saída. Aí vem we aqui. We could stay or we could leave. Então, home aqui quer dizer o quê? Casa. E assistir um filme. E aí, o que faz mais sentido, né? Então, ao invés de sair, é você permanecer, você ficar em casa e assistir um filme. Então, é a letra D. Ok? Beleza. Na quinta, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, veja. Agora aqui, já você não pode eliminar as duas, por quê? Porque aqui são dois verbos de sentidos diferentes, certo? Então não tem como você eliminar, você vai olhar realmente qual é o sentido aqui, tanto do verbo, quanto se é afirmativa ou negativa.
Então, isso vai sinalizar bastante com a segunda frase. A segunda frase é que vai te dar esse norte, você vai precisar traduzir ela para entender a ação praticada na primeira frase. Então, she had broken an ankle. Ankle é uma parte do corpo. Quem é da área de saúde aí, é importante treinar partes do corpo em inglês, quer dizer tornozelo, certo? Então, imagens também ajudam você a lembrar, isso aqui é ankle, ok? Então, tornozelo. Então, o que ela não pode, no caso, né? Ela não pode ler, ou ela não pode estudar, ou ela não pode dançar. Então, veja que tudo meio que depende do sentido que vai vir depois aqui do espaço, né? Ou seja, na segunda frase. O que delimita uma frase da outra é esse conectivo aqui, o because, que quer dizer por quê. Então veja que o tornozelo é uma parte do corpo que está mais ligada à dança, né? Porque a pessoa precisa mais dos pés para poder dançar do que para estudar e para ler. Então ela não pôde dançar, letra C, ok? Beleza, então fizemos atividades referentes aí ao uso de um dos modais. Agora vamos para o must, para entender mais a fundo o que ele significa. Veja que ele tem essa ideia, né, o must ele tem essa ideia de proibição, e aqui estão os exemplos. E aí ele está explicando aqui que ele tem a função de auxiliar, e por esse motivo ele acompanha, influencia o sentido de um verbo principal. Então veja que o verbo modal, pelo sentido que ele carrega, né, no caso o uso dele, ele vai dar um sentido para a frase, entende? O must, no caso, ele carrega esse sentido de proibição, é o que é mais, ou obrigação, é o que é mais utilizado. Ele também pode ser usado como dedução, mas o mais utilizado é obrigação e proibição. Então, veja aqui os exemplos, você pode anotar. O de dedução que ele traz é esse aqui, ó. He must be sleeping. Ele deve estar dormindo, mas é uma dedução meio que quase por 100% de certeza, certo? Aqui estão os usos deles na afirmativa, negativa e interrogativa. E aqui algumas observações, se você quiser parar para dar uma lida, que eu acredito que sejam as mesmas informações que foram ditas anteriormente na parte de modais, ok? E aí ele traz a diferença aqui entre must e have to, que a gente viu inclusive numa das questões anteriores. Em frases afirmativas, tanto o verbo must quanto a construção have to podem ser usados com o mesmo sentido, então não tem diferença nas afirmativas, ok? Então veja aí. Aí eles podem ser usados para fazer referência ao presente ou ao futuro. No entanto, para fazer referência ao passado, só podemos usar o have to, ok? Então, assim como a maioria dos verbos modais, must não tem uma forma no passado. Então, por isso que a gente usa o have to e o passado é had to, ok? Enquanto as frases afirmativas, podemos usar must e have to sem que haja alteração de sentido, mesmo não acontece nas frases negativas. Então, em frases negativas, o sentido será diferente consoante o verbo utilizado. Então, Paul must not go, ele não deve ir. Paul doesn't have to go, ele não precisa ir. Então, veja que o must na negativa ele carrega um sentido mais de proibição mesmo. E aqui não, aqui é só questão mais ligada à necessidade. Então, aqui ele explica isso que eu acabei de falar. Pronto, então, veja que, só uma observação, veja que aqui na negativa ele usou que tipo de tempo verbal? Que auxiliar é esse que a gente usa? Simple present, é isso? Então, só para contextualizar. E aí ele traz aqui, né? Conclui-se que a diferença entre o uso must e have to está relacionada com as frases negativas, onde cada verbo dá um determinado sentido na frase. Nas frases afirmativas, o uso de uma ou de outra forma é diferente e o sentido se mantém. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a atividade. Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Complete as lacunas com a forma correta. E aí? Veja que aí está mais para um sentido que a gente tem que observar
tanto questão de concordância, né? Então a mecânica da questão vai ajudar bastante a você fazer essa questão. Por quê? Porque o espaço aqui, que vai vir com a resposta, precisa concordar com esse pronome. E aqui a letra D não concorda, né? You, a concordância é have, não you has. Has é só para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. Ok, então a letra D está fora. E aqui tem o mesmo sentido, seria praticamente a mesma resposta, e o que faz mais sentido aqui é uma proibição. You must not smoke. Então a letra B de bola seria a resposta. A 2 aqui, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, precisa concordar com isso aqui, certo? Então, letra C está fora. She has, é afirmativo. Por isso que o have ele se conjuga aí para has. Então, aqui e aqui é praticamente a mesma resposta. Então, não faz sentido você marcar a A ou a B. Então, por eliminação, você vai marcar o que? A D de dado. Pausa o vídeo e tenta fazer a 3. Tentou? Ok. Então, veja. Ideia passada. Não tem como eu usar must. Então, não tem como ser também o verbo to have no presente. Então, só pode ser a letra D de dado. Assim, né, as traduções. Estou esquecendo. Aqui é você não deve fumar, na nossa resposta. Ela deve chegar na hora, on time. E aqui nós não devíamos, o pagamento no caso, nós não deveríamos ter pago a conta ontem. Pronto, é esse sentido que ele quer dar. Pronto, a 4, pausa e tenta fazer. Tentou? Ok. Mais uma vez, concordância, e o não concorda com has, então tá eliminado. Você vê que eu nem estou mais seguindo aquela mecânicazinha, mostrando aqui para você, eu já estou querendo que você realmente flua na mecânica já naturalmente, certo? Então vamos lá. Então, precisa concordar. Aqui e aqui tem a mesma resposta, então não tem como ser, então só pode ser a letra A. Por eliminação você já consegue fazer, nem precisa traduzir a frase. Tradução: a sua mãe está muito cansada. Você deve ajudá-la. No caso, ajudar ela, né? Então, aqui é o pronome objeto, ajudá-la com as tarefas de casa, housework. Ok? Pausa o vídeo e tenta fazer assim. Tentou? Ok. Então, aqui, concordância, letra D, eliminada. Deixa eu ver aqui, everyday é todo dia. Veja, né, que o advérbio ajuda você fazer essa questão. Isso aqui tem o mesmo sentido, então não pode ser essa a resposta, então tem que ser uma proibição mesmo. You must not eat junk food every day. Até o sentido da frase, né, se você traduzir. Você não deve comer besteira. Junk food quer dizer besteira, né, comida industrializada todo dia. É isso que ele está dizendo aqui. Pronto, então treinamos mais um modal. Então vamos ver se dá tempo de treinar mais algum, dá sim. Vamos trabalhar um pouquinho aí com esse should e esse ought to, né, que eu acredito. O que nós já trabalhamos, né, então vamos lá, o should e o ought to. Should é um verbo modal que significa deve ou deveria. Só que ele traz uma carga mais leve do que com o must. O must ele é um deve, deveria como obrigação mesmo. Ele funciona como verbo auxiliar, tem aqui os exemplos. E tratamento de maior formalidade, a gente usa o ought to, como eu já falei, temos exemplos aqui também. Observação: observe que, diferentemente do que acontece com should, que acompanha o verbo principal no infinitivo sem o to, o ought to é usado com o infinitivo com o to. Então o ought, você vê que ele tem esse to do lado, ele vem no pacote esse to. Quando usar o should, para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. E tem aqui exemplos, você pode anotar.
com a forma em inglês e a tradução. Observe que o uso modal should tem impacto direto no significado dos verbos principais. Na primeira frase, por exemplo, sem o uso de should, o verbo principal go out significa apenas sair, e não o significado que ele carrega aqui, que é deveria sair. Então veja que eles acrescentam mesmo sentido. E aqui está explicando sobre a construção. Aqui um exemplo dele usado na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Inclusive com as contrações. E aqui algumas informações que já foram ditas quando eu expliquei a parte de modais. Vamos para as questões. Pausa o vídeo, tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Veja que o should ele concorda com todas as pessoas, ele é escrito dessa forma. O que está em jogo aqui, na verdade, é se vai ser na afirmativa, se vai ser na negativa, certo? Então, qual é o verbo que você vai usar? Se é o verbo parar ou o verbo usar, né? Então, é isso, vamos lá. E aqui, essa tradução da frase vai ajudar bastante. Você, então, deve ou não deve parar? No caso de usar, o deve parar aqui, né? Stop your cell phone during the class. Não, esse stop aqui é parar, mas parar o seu celular não traz o sentido, traz mais o sentido de usar, né? Então, você deve usar o seu celular durante a aula ou não deve usar? Você não deve usar, né? Então, a ideia é justamente a letra B. Aqui, you should have used, no caso você deveria ter usado o seu celular durante a aula, não faz muito sentido. O que faz mais sentido, pelo menos para mim, né, que acredito como professor, é realmente a proibição nesse caso, né? Não usar. Ok. Beleza. Então, a 2 aí, pausa e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Então, aqui o que acontece? O sentido vai ajudar, certo? Outra coisa que dá para eliminar, né? A B e a D de dado, que significam a mesma coisa. Então, você deve partir em uma hora ou or so, esse or so aqui quer dizer mais ou menos, uma hora mais ou menos, ou você deveria ter partido em uma hora mais ou menos. Eu colocaria as duas respostas. Para mim, tanto uma quanto a outra faz sentido, certo? Mas Michael não deve concordar com she? Não, porque depois do should o verbo tem que estar no infinitivo sem o to. E a forma infinitiva sem o to do verbo to have é assim, né? Então, eu colocaria ou a A ou a C. Para mim, tanto uma quanto a outra está correta. Mas ele colocou a A. E talvez porque ele não tenha colocado a C. Porque esse daqui, ela tem mais uma conotação de passado, né? Então aqui poderia ter sim um contexto de passado, mas faltou aí, se fosse a letra C, né, um sinalizador de passado, que seria um advérbio, como por exemplo ontem, antes de ontem, alguma coisa assim, ok? Beleza. Na 3, pausa aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então beleza. Isso aqui é o verbo to wear, é o verbo vestir. A forma particípio dele, se você for dar uma olhada na tabela lá dos verbos irregulares, é essa forma estranha aqui, certo? Wear. Ok. Então, aí você vai precisar captar aqui o sentido para ver se ele vai proibir ou permitir. Bem, como isso aqui é igual a isso, tem o mesmo verbo, né? Então não pode ser nem a A nem a B. Certo? Não pode ter duas respostas iguais. A não ser se ele desse uma alternativa aqui, né? As duas respostas A e B são as certas, aí tudo bem. Mas como não tem, então... no caso, você vai ver se o sentido é esse ou esse. It's too cold quer dizer está muito frio. You should wear a jacket. Veja, aqui já dá uma conotação de presente, ó. Tem verbos aqui exprimindo o presente. Nesse caso aqui, nessa última, não tinha.
Então aqui obrigatoriamente mesmo tem que ser um sentido presente. You should wear. Então você deve vestir, ok? Então letra C de casa é a nossa resposta. Pausa o vídeo e tenta fazer a quarta. Tentou? Ok. Então mais uma vez você elimina essa. Opa, essa daqui não tem como eliminar não, porque o verbo não é o mesmo, tá vendo? Então você vai ter que ver se o sentido é stay ou stay up. Então o sentido de stay up é estar acordado, né? Estar de pé, né? Nesse sentido. E o stay, vamos ver aqui só para ver se está realmente nesse sentido mesmo. É isso mesmo, stay up quer dizer ficar acordado. Então só para confirmar, né? Ter certeza. E stay quer dizer apenas permanecer ou ficar. Então, he is always sleepy in the morning. Então, ele sempre está, aqui está dizendo, né? Ele sempre está sonolento pela manhã. Aí a segunda frase diz, e aí diz o quê? Uma recomendação, né? Então, ou uma recomendação ou uma proibição, no caso. Uma não recomendação, digamos assim. Não tão uma proibição, mas uma não recomendação. Então, he shouldn't, ou he should not stay up so late. Então, faz sentido ser stay up e na negativa. E não shouldn't stay so late. Esse stay aqui é simplesmente stay, permanecer. Permanecer aonde? O quê? Então, o stay ele sempre pede um lugar, né? Digamos assim. Igual a gente viu no exemplo lá, stay home, que é permanecer em casa. E aqui não, já dá um estado, né? Stay up, que é ficar acordado. O nome desse verbo aqui a gente chama de phrasal verb. É um verbo composto por um verbo e por uma preposição, e ele dá um sentido às vezes totalmente diferente do sentido original se tivesse só o verbo. Então a letra D é a resposta. A quinta você pode pausar e tentar fazer. A resposta é a letra A e é a nossa última, né? Então vamos traduzir aqui. Se você quer perder peso, você então deve ou não deve ficar numa dieta? Veja que o final aqui é o mesmo, né? Então você não precisa se preocupar com o sentido do final, só em traduzir mesmo e saber que é on a diet, quer dizer, de dieta. Então você deve, né, ficar, ir numa dieta. Ele coloca aqui go, né? Ir numa dieta. Então seria esse sentido aí, ok? Então você deve entrar numa dieta. Letra A. Ok, então fizemos aí atividades com o should e o ought to. Você vai ver que praticamente é o mesmo sentido, são sinônimos essas palavras, né? Aí ele dá aqui os exemplos, então expressa, dizendo aí que é um modal que expressa a mesma ideia do should, só que ele é usado em situações mais formais. Aí ele traz uma diferença aqui entre esses três usos, né? E eu já expliquei sobre a diferença do ought to e do should, certo? E tá aqui a diferença. Tem esse tal de had better aqui, só que a gente ainda não viu sobre ele, que quer dizer é melhor, é isso que ele quer dizer, certo? Então aqui é usado para recomendação, então se quiser anotar essa curiosidade aí. Então, quando é que eu uso o ought to? Conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. Estão aqui os exemplos. Só fique ligado na negativa, certo? Que é dessa forma aqui que é a construção. O to vem antes do verbo. E aí aqui ele traz uma observação, certo? Aqui vem também falando um pouquinho de como usar e o contexto de colocar ele na afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos ver aqui. Assim, aqui também tem outra observação, que eu acredito que eu já tenha falado quando eu expliquei o assunto de modais. Se quiser pausar e dar uma lida, fique à vontade. E estamos aqui com as nossas atividades, que é o que mais interessa pra gente no momento, né? Ok, eu acredito que nós já vamos encerrar a aula com a explicação desse ought to.
Então, vamos lá, né? Então aqui, o que ele está colocando em jogo? Primeiro, o sentido do verbo, tá vendo? A estrutura do attitude também, se vai ser na negativa ou na afirmativa. Veja, se ele está exprimindo, né, uma recomendação, ou uma não recomendação, digamos assim, que proibição é uma palavra que está mais ligada ao must, então, o que faz mais sentido, né, durante o filme? Uma não recomendação para conversar, né, isso? Para assistir, you ought to watch during the movie, you ought to see during the movie, são coisas óbvias, né? Você ver, você assistir, esses são os sentidos desses dois verbos. Agora, você falar é algo que não pode, né? Então, you oughtn't to talk. Então, seria a letra B, né? Uma não recomendação. Né? Pausa o vídeo e tenta fazer a 2. Tentou, ok. Então, vamos lá. Tradução, que ajuda bastante. Veja que ele coloca em jogo também os dois verbos, né? Chegar e finalizar. Então, o projeto em 5 minutos ou nós vamos estar encrencados. É isso que ele está colocando aqui. Então, o que faz mais sentido é finalizar. Então, ela deve, né, finalizar. Então, ou não deve finalizar não faz sentido não. É uma recomendação para que ela deva finalizar. Letra C. Aqui na 3, pausa e tenta fazer. Tentou? Ok. Aqui, veja, essa questão a gente já fez, só que agora a gente está jogando what to. Tempo presente. It's too cold, está muito frio. Você deve vestir uma jaqueta. Então não pode ser letra D porque é um tempo presente. You ought to wear. Então afirmativo. Isso aqui, mesma coisa, não pode ser nem a letra A nem a letra B. Letra C é a resposta. Pausa o vídeo e tenta fazer a 4. Ok? Então ela sempre está cansada pelas tardes. Então mais uma vez aí. O verbo stay up, só que agora ele está sendo jogado com o get up. Get up é um outro phrasal verb. Lembrando aí que um phrasal verb é um verbo mais uma preposição que quer dizer, get up quer dizer o quê? Levantar. No caso, levantar, acordar, né? No sentido de acordar. A gente tem um verbo que é para acordar e outro para levantar. A gente sabe que tem diferença, né? Entre levantar e acordar. Pronto, o levantar do inglês nesse sentido de pelas manhãs é get up, ok? O acordar, só a título de curiosidade, é esse aqui, ó. Wake up. To wake up. To wake up. Ok, então, beleza. Então aí o que vai acontecer? Ela está sempre cansada às tardes. Ela, então, deve ou não deve levantar tão cedo. Né? Então ela não deve levantar tão cedo, que seria a recomendação. Porque aqui está dizendo tão cedo. Stay up é acordada, né? Ela não deve estar acordada tão cedo. Não faz muito sentido. Ela não deve levantar tão cedo. Para mim, a letra C é o que faz mais sentido. Ok? Ok. E a 4, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Então, if you want to improve your English, you... Então, aqui, né? Então, você vai ter que ver o sentido, né? Se você quer... Aqui que ele está dizendo, né? Se você quer melhorar o seu inglês, então você deve. No caso, o verbo aqui é praticar. Praticar o quê? Ele. Praticá-lo. Então, você deve praticá-lo. Então, qual seria a resposta?
You ought to practice it, you should practice it. Então, tanto a letra A quanto a letra D estão certas. Então, ele colocou aqui letra D, mas a letra A também está certa. You should practice it. Também está correto, não está errada não. Certo? Beleza, então vimos bastante sobre os verbos modais nessa aula. Nós já vimos sobre o going to, sobre o verbo to be, sobre o verbo can. O verbo get é um verbo também especial a se falar. Já vimos sobre o verbo to have. O use to também, eu acredito que seja importante falar sobre ele. Ou você dá uma estudada, certo? Caso o teacher não fale. Mas anote suas dúvidas e qualquer coisa me pergunte. E é isso, tá aqui o nosso estudo hoje de verbos. Eu espero que você tenha gostado e eu desejo uma ótima semana para você. Tudo de bom. Valeu!